Oi, pessoal! Vamos aqui para um próximo vídeo sobre JavaScript e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre validação de formulários do lado front-end, né? Nós sabemos que o HTML5 ele já fornece algumas coisas para validação, né? Então a gente viu, por exemplo, campo obrigatório, nós temos o atributo required que a gente pode pôr, né, em um campo no HTML e ele automaticamente, se deixarmos esse campo sem preenchimento, ele vai reclamar, entre algumas outras validações que nós estudamos lá quando estávamos aprendendo HTML, né? Mas em alguns momentos a gente pode desejar manter uma validação aí no JavaScript, né? E seria interessante porque a gente consegue daí tratar as mensagens do jeito que nós queremos, né? A gente pode personalizar essas validações. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, começando de um bem básico, com mensagem dada via alert, e vamos evoluindo aqui nos exemplos, ok? Bom, então aqui, olha, no primeiro, vamos primeiro aqui na parte HTML, eu criei um formulário aqui bem básico, né? Olha, nome, tá? Eu vou exibir essa página aqui para vocês no navegador, só para vocês irem acompanhando a ideia. Tá? Não coloquei CSS, não coloquei Bootstrap, nada. HTML puro para focarmos aqui no JavaScript, tá? Então, eu tenho um campo nome, e-mail, mensagem, o botão enviar e o botão redefinir, que é o limpar, né? Então, eu tenho aqui, olha, o nome, então, é o input type text, as definições aqui de name, ID do campo, tamanho, max length, né? Temos o e-mail, mensagem, aqui o botão submit e o botão reset, né? Bom, o que nós temos aqui em cima? Até tinha colocado aqui uma classe, eu vou tirar, porque não estamos usando aqui nada de CSS. Aqui em cima, no JavaScript, eu fiz o seguinte, eu tenho uma função, né? Olha, function enviar dados, tá? Como é que eu estou fazendo a chamada dessa function? Então, aqui, olha, o meu botão é do tipo submit e não do tipo button. Se ele fosse um botão do tipo button, eu precisaria colocar um evento, por exemplo, onClick, para que ele fizesse a execução de uma função. Já no caso submit, quando eu tenho um botão do submit, um botão do tipo submit, quando eu pressiono esse botão, ele vai procurar aqui no action qual é, né, o código que ele vai executar, né, para onde ele vai submeter, para onde ele vai enviar esses dados. Geralmente são daí entram as linguagens back-end para receber esses dados e gravar num banco ou fazer alguma operação, né? Mas se eu quero fazer algo com o JavaScript antes, eu vou fazer o quê? Eu posso usar aqui, olha, aqui no formulário, o evento onSubmit, ou seja, se o botão que foi clicado foi um botão submit, no onSubmit, né, ou seja, quando eu cliquei nele, ele vai chamar para mim a função que está aqui. Já vou falar do return, que é a função enviar dados, né? E aí, o que a minha função enviar dados está fazendo? Ela poderia chamar validar dados, acho que ficaria até melhor, né? Basicamente, o que eu fiz aqui foi verificar se os campos estão preenchidos e com a quantidade de caracteres que eu quero, né? Então, aqui, olha, nós já vimos como eu posso pegar os dados, os valores informados em um campo, né? Uma forma seria fazer aqui, né? Olha, document.getElement, getElement by ID, né? Lembra que a gente viu isso? E aí a gente coloca aqui o ID do campo entre parênteses, aqui, né? Então, por exemplo, o campo nome, o ID que a gente deu para ele foi txnome. Eu colocaria aqui txnome.value, né? Para pegar o valor desse campo. Uma outra forma é a gente fazer assim, olha, document. O nome do formulário, ó, o nome que eu dei para o meu form, ó, o name, dados, né? Então, document.dados, o campo, que é o txnome, né? .value, tá? Daí é pelo name do campo, ó, txnome, tá? Então, ou isso,
ou isso, o funcionamento é o mesmo, ele vai me devolver, né, o valor do campo, tá? E aí, eu fiz aqui, né, então se o valor do campo txnome for vazio, ou, né, olha, or, o comprimento, né, o length, ó, do valor informado for menor que 8, né, então ele vai verificar quantos caracteres tem. Se tiver menos que 8 caracteres, eu vou dar um alert, ó, preencho o campo nome corretamente e devolvo o foco, o cursor piscando lá no campo nome. Então, ó, então tá aqui, document.dados.txnome.focus. E retorno falso, porque deu erro. Se eu retorno falso, ele volta aqui, ó, né, vai pegar o valor retornado aqui e ele vai ver que ele não pode ainda submeter os dados desse formulário para o script que tiver informado aqui em action, o arquivo PHP, por exemplo, que ainda não foi retornado true, que indica daí aqui para ele true, o que eu fiz nessa função retorno true, então ele pode fazer o submit. Tá? Então ele não faz o submit, ele dá a mensagem de erro e fica lá. Vamos dar uma olhadinha, ó. Preenche o campo nome corretamente. Ó, o cursor voltou lá para mim no campo nome, ó. E não deu submit no for, tá? Aí ele vai fazer a mesma coisa aqui para o e-mail, tá bom? Só que no e-mail eu fiz para ver se está vazio, para ver se existe arroba. Então ele vai fazer aqui para mim, olha, o uso da função indexOf. Se ela retornar -1 é porque não encontrou arroba em nenhuma posição desse e-mail. E também o ponto, se não tiver ponto. É claro que deveria fazer um pouco melhor essa validação do e-mail, mas é uma forma de ver se tem um arroba e um ponto ali indicando que está sendo digitado um texto parecido com um e-mail, né? Senão eu dou mensagem, volto o foco para o campo e-mail e retorno falso. Para a mensagem, eu estou vendo se ela está vazia. Se ela estiver vazia, eu ponho para preencher, para mensagem para preencher o campo mensagem. E faço um if também para ver se a mensagem é menor que 50. 50 tá muito, vamos por 20, né? Tem que ter pelo menos 20 caracteres. E se tudo isso aqui passar, se deu certo, ele retorna true. Retornando true, ele faria daí então o submit enviando os dados para serem processados. Eu não coloquei nenhum script aqui, tá? Então, só para vocês verem aqui, olha. Então, eu vou em branco ali, ele reclamou. Então, eu vou por Simone. Opa, vou deixar o e-mail em branco, ó. Reclamou do e-mail. Aí, eu vou por aqui simone@teste.com.br. Ele vai reclamar da mensagem, né? Aí, eu vou colocar aqui: estou escrevendo uma mensagem de teste. Agora sim, é como se ele tivesse feito o submit para mim, por isso que ele deixou em branco, tá? Teria enviado os dados para algum outro script. Então, esse aqui é com alert, né? Eu tenho o mesmo exemplo fazendo isso, mas aí o botão é um button, tá? Ó. Então, eu não tenho aqui o onSubmit, tá? Então, aqui o que eu fiz? O meu botão, ele não é do tipo submit. Ele é um botão, deixa eu tirar essa classe aqui de novo. Ele é um botão do tipo button. Então, para acionar aquela função, eu usei aqui o onClick. Então, ao pressionar onClick, ele vai chamar para mim a função enviar dados. E aí, a função enviar dados faz exatamente a mesma coisa que nós havíamos visto, né? Aí, eu poderia aqui verificar aqui com esse true dando certo, eu acionar via JavaScript ou submit. Então, aqui, a mesma coisa que vocês viram em termos de funcionamento, tá bom? Só para mostrar que se não fosse um botão submit, teria que ser um button com onClick. Aí, eu fiz aqui um exemplo que usa aqui, ao invés de alert, a exibição das mensagens de erro. Vai ficar nesse estilo aqui, ó. Exibe a mensagem em algum lugar aí que você quiser, tá? Então, para isso, o que eu fiz? Aqui no HTML, no body aqui, ó,
antes aqui onde eu quero que as mensagens sejam exibidas, eu criei uma div e dei um ID para ela de MSG, tá? O formulário é o mesmo que vocês já haviam visto, o mesmo formulário, não mudei nada, tá certo? E aqui usando o que é o onSubmit mesmo, né? Ele vai chamar a função. O que eu faço aqui, né? Olha, eu já seto que a propriedade color do CSS lá da div, ó, de mensagem, dessa div aqui, ó, vai ser vermelha. Então, ó, document.getElementById MSG, essa daqui, ponto style, ou seja, o estilo, css.color vai ser vermelho. Então, qualquer texto que eu colocar lá vai ser vermelho, né? E aí, o que eu fiz? O mesmo if de antes, só que ao invés de devolver aqui um alert, eu estou setando o texto lá dessa div. Então, eu fiz, olha, document, getElementById, MSG, então, o meu elemento que tem o ID MSG é a div, ponto inner HTML, né? Então, o HTML, ou poderia ser aqui que nós já vimos, como não vou colocar um código HTML ali, pode ser o text content, vai receber essa mensagem. Preencha o campo nome corretamente e vai receber o foco, né? A mesma coisa para o e-mail, a mesma coisa para a mensagem, tá? Aqui o inner HTML, se eu fosse colocar, por exemplo, aqui um B/B, né? Se eu fosse colocar um código HTML ali também, se é só um texto, pode ser só text content aqui, tá? Então, é a mesma ideia, só que daí, usando, ao invés do alert, a gente coloca a exibição da mensagem, né, ó. Aí eu venho aqui, ele vai reclamar agora do e-mail, ó. Aí eu vou colocar o e-mail, vou enviar, agora ele reclama da mensagem, coloca uma mensagem pequena, ele fala que tem que ter mais do que 50, vou diminuir ali depois para 20, senão fica muita coisa. E aí, finalmente, ele consegue enviar os dados. Não fez nada, porque eu não coloquei nada aqui para quem ele deve enviar isso, né? Então, vocês viram que é uma forma mais utilizada, né? Exibir as mensagens já ali na página, ao invés de usar o alert. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo, que é exatamente a mesma coisa que nós fizemos, mas eu tenho aqui, olha, a chamada de uma função chamada formata MSG, né? Formata mensagem. E aqui eu setei aqui dentro, ao invés de setar aqui no enviar dados, eu setei aqui dentro a cor da mensagem e o inner HTML, ou o text content, como eu já expliquei, né? Com o texto que vem aqui como parâmetro. Então, é só para mostrar uma função chamando a outra. Então, é tudo igual que nós já fizemos, mas aqui quando ele entra no if, eu estou chamando, ó, formata MSG, né? Formata mensagem. E envio essa mensagem como parâmetro. Então, ele vem aqui, seta essa mensagem para vermelho com esse texto, tá? Então, o funcionamento é igualzinho, ó, não mudou nada, certo? E, por fim, eu fiz um exemplo aqui um pouquinho diferente, eu vou abrir para vocês verem, que é quando nós temos a possibilidade de liberar ou bloquear campos, né, na página de acordo com uma situação. Então, por exemplo, aqui continua, né, a validação do nome, então vou colocar aqui, depois a validação do e-mail, vou colocar aqui um e-mail, e aí, olha, o campo CPF e CNPJ, acho que vocês conseguem perceber, ó, mesmo que eu clicar não libera, né, eles estão bloqueados, e aí eu faço uma verificação. Se eu clicar em pessoa física, ele libera para mim o CPF. Se eu clicar em pessoa jurídica, ele libera para mim o CNPJ e bloqueia o CPF. Se eu voltar aqui em pessoa física, ele bloqueia o CNPJ, libera o CPF, né? Então, eu posso, de acordo com uma situação, liberar ou bloquear campos, colocar ou retirar campos, tá? Então, essa é uma outra situação que a gente pode fazer
né? E aí vai depender da sua necessidade, do que você está fazendo, para você determinar que tipo de validações você quer fazer, ou que tipo de bloqueio e liberação você quer fazer. Tá? Então, nesse caso aqui, o que tem de novidade? Tá tudo igual, né? Mas eu fiz o seguinte, olha, aqui, olha, no pessoa física e pessoa jurídica, tá vendo? Elas são rádio button. Lembrando que rádio button, para que apenas uma das opções possa ser clicada, elas têm que ter as duas opções, nesse caso, precisam ter o mesmo name, tá? Por quê? É o mesmo campo com duas possibilidades de valores, ou uma ou outra, né? Opção. Então, o mesmo name. O ID pode ser diferente, porque o ID do pessoa física é para indicar qual das opções eu estou selecionando e a mesma coisa com pessoa jurídica. E aí eu coloquei aqui o onClick que vai chamar verifica tipo. E essa função verificar tipo vai receber esse ID, ó, this.id, o ID da opção clicada, selecionada, tá? E aí o que vai acontecer? Aqui no CPF e no CNPJ, olha, que são dois inputs do tipo texto, eu coloquei disabled, tá desabilitado, por isso que eles aparecem assim quando carrega a página, né, ó, desabilitado, tá? Então, quando eu clicar aqui em um dos dois radio buttons, ele vai chamar a função verifica tipo, que está lá no meu JavaScript. Então, aqui são as validações que nós já vimos, e aqui está, ó, verifica tipo, recebe o tipo como parâmetro. E aí eu fiz um if. Se o tipo for PF, né, então tá aqui, ó, PF. Eu poderia ter até passado fixo, tá? Então, se o tipo for PF, o que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar para mim, document, get element by ID, txcpf, então ele vai pegar esse campo aqui para mim, ó, txcpf, ponto disabled, a propriedade disabled é false, ou seja, então tá liberando esse campo, né? E o txt, o campo CNPJ, a propriedade disabled fica true. Então, ele vai desabilitar. Agora, se não, se o tipo for PJ, ele faz ao contrário. A propriedade disabled do CPF é true, vai ficar desabilitada. E a propriedade disabled do CNPJ, false. Então, vai ficar habilitado. Então, nessa brincadeira de clica aqui ou aqui, é esse if que ele vai fazer, tá? O resto aqui está tudo igual ao que a gente já viu, tá bom, pessoal? Então, são algumas das coisas que a gente consegue fazer aí com o formulário, tá bom? Até mais!